Em meio ao caos institucional no Brasil, governo do PT, STF se intrometendo em absolutamente tudo, não há mais segurança jurídica para absolutamente nada, em um mundo também bastante caótico e passando pelos principais países com problemas da dívida, o Banco Central do Brasil voltou a comprar ouro para suas reservas. E isso é extremamente relevante também para os seus investimentos. Vamos falar a respeito. Antes de tudo, eu sou Bruno Musso, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer reflexão. Por quê? Porque os burocratas não querem que nós pensemos. Quanto mais a gente pensa sobre eles, mais percebemos quão inúteis eles são. Ou melhor, não param de atrapalhar as nossas vidas. E eles não querem que você pense dessa forma. Por isso a ideia aqui é trazer reflexão e, claro, oportunidades dentro do que é minha principal atividade. Eu deixo o QR Code na tela para que a gente fale de investimentos, tanto no Brasil como fora, e das palestras também ao redor do Brasil que a gente faz constantemente. Vamos então ao tema. O Banco Central do Brasil aumentou as suas reservas de ouro em 33%, passando a valer agora por volta de 23 bilhões de dólares. Conforme essa última aquisição, as reservas de ouro agora aumentaram para 172 toneladas. Ou seja, do total de reservas do Brasil, por volta de 350 bilhões, agora 6,5% é reserva em ouro. Já vamos falar do saldo disso. Vale lembrar que o Banco Central do Brasil não comprava ouro desde 2021, ainda sob a gestão de Roberto Campos Neto, quando ele havia aumentado de 67 toneladas para 129 toneladas e agora subiu para algo como 172, 173 toneladas. E também, a última vez que o Banco Central tinha comprado era o segundo ano da pandemia, que o mundo também estava caótico. Ou seja, aqui nesse gráfico a gente consegue ver o ouro nas reservas internacionais do Banco Central, como vem crescendo, assim como no restante do mundo, como mostraremos. E também é importante mencionar nesse segundo gráfico que a distribuição do ouro no total das reservas vem subindo. Veja, o ouro é esse verdinho. A gente vê ainda uma ampla maioria dos dólares das reservas internacionais do Brasil. Não é dólar em espécie. O Banco Central compra título público americano e recebe taxa de juros por isso. Só que com essa compra de ouro que acabamos de mencionar, a quantidade de dólar do total das reservas, que era por volta de 87%, passou para algo como 78,4% nesse atual momento. Ou seja, vem diminuindo a quantidade de dólar, apesar de ainda ser bastante expressiva, mas vem diminuindo e aumentou a quantidade de ouro. E vamos falar desse caos total que o mundo está e o que obviamente nos afeta a todos. Como? É isso que a gente vai falar nesse exato momento. O dólar vem perdendo valor. Quando o dólar perde valor frente às outras moedas, significa que há uma demanda menor por treasuries, por títulos públicos americanos, porque o dólar vale menos ou as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo. Isso significa que com essa demanda menor de dólar, esse dinheiro vai para algum outro local, pode ir para bolsas emergentes, países emergentes, e de fato, realmente nós vimos que esse ano o ouro e a prata foram ativos que tiveram retornos altíssimos, mas as bolsas dos países emergentes, todos eles, incluindo o Brasil, também teve essa alta expressiva, o que gera mais oportunidades ainda para o ano de 2026, com as eventuais e prováveis mudanças que eu estou aqui, sem compromisso com o erro, já acreditando há um bom tempo que ocorrerá. Vale mencionar também o risco fiscal que o mundo vem sofrendo. Não apenas os Estados Unidos, Brasil, mas Alemanha, Japão, Reino Unido, enfim, as principais economias do mundo com problemas altíssimos de endividamento e ainda buscando a desdolarização. Vale lembrar que Donald Trump falou em sua campanha que ele quer um dólar mais fraco para reindustrializar os Estados Unidos. Você tem uma moeda mais fraca, você tende a exportar mais. E isso não tem a ver apenas com os ajustes dos déficits em conta corrente e déficit comercial que os Estados Unidos apresentam já há décadas, mas sim uma questão de segurança nacional. Não depender da China, seu maior inimigo, inclusive para bens industriais de guerra, não faz o menor sentido. Para isso, Donald Trump precisa de um dólar mais fraco. Um dólar mais fraco significa que as moedas dos emergentes podem se valorizar relativo ao dólar.
E esse dólar mais fraco causa sim uma busca por outros ativos para serem alocados. E isso envolve o teu dinheiro, que é justamente as oportunidades que eu menciono aqui diariamente. E vou deixar o QR Code aqui na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente. Um relatório do Banco Central Europeu de pouco tempo atrás vem mostrando como os bancos centrais, os principais bancos centrais pelo mundo, vêm aumentando as suas reservas de ouro e aumentou nos últimos meses em mais de 1.000 toneladas pelo terceiro ano consecutivo. E com isso a gente vê o valor do ouro, que não para de bater recorde atrás de recorde, superando 4.400 dólares agora que eu estou gravando. Um dos players importantes que vem comprando quantidades massivas de ouro é justamente o Banco Central da China, que lembra do Brasil que eu mencionei que tem 172 toneladas de ouro? Pois bem, o Banco Central Chinês tem por volta de 2.300 toneladas. Vale lembrar que a reserva internacional do Brasil é por volta de 350 milhões de dólares. Da China está por volta de 3,5 trilhões de dólares. Só para contextualizar, o PIB do Brasil é algo como 2,1, 2,2 trilhões de dólares. Ou seja, o que eles têm de reserva internacional é quase o dobro do PIB brasileiro. É simplesmente um absurdo. E isso, obviamente, vem de décadas de um país que tem uma pauta exportadora muito grande, exporta muito mais do que consome interno. Inclusive já fiz vídeo aqui mostrando como a China está passando por problemas de consumo interno, não consegue fazer a sua população consumir, problemas estruturais seríssimos na China, em vários setores, principalmente imobiliário, que em toda a sua cadeia representa por volta de 25% do PIB chinês. Portanto, essa exportação gigantesca faz com que a China tenha em mãos muito dólares. Afinal de contas, a liquidação do comércio internacional, em grande parte, é feita em dólares. E o que ele faz com esse dinheiro? Ou compra título público americano, que ela já foi o maior detentor, a China, de título público americano. Hoje é o Japão, ambos vendendo quantidades. A China hoje tem algo como 700 bilhões, já teve mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Então ele vem aumentando em outras moedas e vem aumentando a quantidade de ouro também, como eu acabei de mostrar aqui. Justamente por conta dessa instabilidade no mundo, pela geopolítica com várias guerras espalhadas, sendo a China e os Estados Unidos os dois principais players, e a China não quer depender, em grande parte das suas reservas, dos Estados Unidos, ou seja, eles são meus principais inimigos. Os Estados Unidos não querem depender da importação de insumos da China, uma vez que eles podem entrar em uma eventual guerra, e a China não quer depender dos Estados Unidos para manter as suas reservas internacionais. Afinal de contas, vale lembrar que quando Putin invadiu a Ucrânia, eles tiveram mais de 200 bilhões de dólares de suas reservas internacionais congeladas, o que exporia uma fragilidade bastante grande da China. Portanto, uma demanda muito grande de ouro faz com que o preço dele suba, como nós vimos há pouco no gráfico, e a gente vem alocando ouro aqui já tem um bom tempo nas carteiras principais dos clientes que tem aquele perfil de risco. O dólar, conforme a gente consegue ver nesse gráfico, o chamado dólar index, DXY, vale vocês acompanharem, é o índice do dólar frente às principais moedas do mundo, 6 principais moedas fortes do mundo, e ele vem perdendo valor ao longo do tempo. Como eu falei, é uma das políticas importantes de Donald Trump. E aqui, um outro ponto que a gente tem que mencionar, o déficit público americano continua crescendo. Mesmo Donald Trump no começo do seu governo implantando o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que inicialmente começou a cortar gastos, foram cortes marginais, mas os gastos continuaram crescendo e muito, e o déficit não para de crescer. O que significa déficit? Quando o governo gasta mais do que ele arrecada. Portanto, ele precisa emitir moeda. Ele emite dívida, emite moeda, compra essa dívida para financiar todos esses gastos correntes. Significa que o endividamento sobe, o déficit sobe. Um país mais endividado tem uma demanda menor pela sua moeda. Por quê? Porque há um risco maior. Historicamente, não havia alternativa. Então, mesmo os Estados Unidos se endividando, o dólar sempre foi basicamente hegemônico e continua sendo. Mas hoje há algumas possibilidades de alternativa. Bitcoin, o ouro, a prata que não para de subir, algumas moedas, por exemplo, como o franco suíço, que não teria demanda se o mundo começasse a demandar franco suíço e atrapalharia a macroeconomia da própria Suíça. Então a situação ela é realmente complexa e traz oportunidades de alocação para a gente. E mais, o Banco Central Americano, Federal Reserve, já vem dando sinais que voltará a comprar ativos. O que significa isso?
injetar mais dinheiro no sistema. O quantitative easing, ele cria dinheiro, compra ativos, título público ou títulos privados, para injetar dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia, uma maior abundância desse ativo do dólar, significa um dólar que vale menos. Um dólar que vale menos, se o Brasil faz minimamente a sua tarefa de casa, o real valoriza. O real valorizando, a taxa de juros aqui cai. Taxa de juros caindo, valor presente dos ativos sobe, tanto de bolsa como de renda fixa. E tudo isso são incríveis oportunidades. A Bolsa Brasileira em dólar já subiu 50% no ano, mesmo com esse caos petista institucional que nós temos. Com a eventual e provável mudança que eu estou apostando, há espaço gigantesco para valorização dos ativos. Isso significa oportunidade de alocação. Vamos pensar aqui, um dólar mais fraco favorece os países emergentes, porque grande parte são exportadores de commodity, como é o caso do Brasil. Um dólar mais fraco, o termo de troca do Brasil com o exterior ao exportar commodity fica mais atrativo. Isso significa uma entrada maior de dólar, uma valorização da moeda, uma Selic mais baixa, favorece o PIB. Historicamente, quando a gente vê que o dólar cai, o PIB dos emergentes sobe, a bolsa sobe, os ativos se valorizam, inclusive de renda fixa, e se concretizar a mudança nas eleições, o Brasil tem um amplo espaço para aquecimento. Não é à toa que os principais bancos vêm apostando que a Bolsa Brasileira pode chegar em 250 mil pontos, e esse número não é aleatório. Antes da crise de 2008, a Bolsa Brasileira bateu 75 mil pontos. O câmbio estava na casa dos 1,60 ali, $1, R$1,60. Se nós trouxermos o valor presente desses 75 mil pontos com o câmbio atual, significa que a Bolsa Brasileira deveria estar por volta de 254 mil pontos para bater os mesmos 75 mil. Ou seja, a gente vem ouvindo na grande mídia que a Bolsa vem batendo recordes e recordes. De fato vem, os 160 mil pontos, mas é um mero valor nominal e não real. O real, para ser exatamente igual os 75 mil pontos ao câmbio de hoje, seria por volta de 254 mil pontos. Por isso, os principais bancos de investimento vêm dando essa meta como 250 mil pontos para a Bolsa, que eu acho que tem um amplo espaço. Se nós olharmos as maiores altas globais, não é apenas do Brasil. Veja, o índice da Colômbia subiu quase 80%. A Colômbia provavelmente mudará de governo agora, deixando Petros, um comunista, para trás em março de 2026. O México, que tem um governo também de extrema esquerda, que apoia a Venezuela, que apoia a Cuba, que apoia a Rússia, mesmo que nas entrelinhas, afinal de contas tem os Estados Unidos ali do lado e como principal parceiro, subiu 53%, a Bolsa Brasileira quase 50%, o índice dos emergentes 30%, Japão 27%, a China 23%, ou seja, os emergentes subiram muito mais do que os países desenvolvidos e ainda há bastante espaço para isso. Isso não é só Bolsa. Consequentemente, se Bolsa sobe, juros futuro cai, eleva o valor presente da renda fixa, que mostra uma oportunidade muito grande. Portanto, olhe um pouco além da grande notícia. Me parece que o establishment quer uma mudança, e uma mudança trazendo uma mensagem de responsabilidade fiscal. O Brasil tem um amplo espaço de valorização. Reflitamos diferente da grande média. Seguimos.